Glória a Deus, né? Não deixa o diabo roubar a tua bênção. Amém? Ih, vai demorar. Ih, fala demais. Ih, não faça isso. Amém? Toma posse da palavra. Aguenta aí. É bênção para a vida de vocês e para a minha. Glória a Deus. Sabe, a vida de um cristão, o cristão, ele anda com duas armas. Deus me ensinou isso, né, na minha caminhada. Sabe, é como se fosse um romano, sabe, você, soldado romano, e você tem duas espadas. A primeira espada que você precisa usar é a de obediência. Amém? É a primeira. Você tem duas espadas, o cristão tem duas espadas. Uma à direita, outra à esquerda, que seja. A primeira, obediência. Mas o diabo não é bobo. Ele rodeia e nos engana. E aí quando você não consegue obedecer, aí você puxa a outra espada de arrependimento. É dias de arrependimento. Presta atenção, é dias de arrependimento. E não pensa que se arrepender é fácil. Não pensa, porque as coisas é tudo o contrário. E vai amargurando o nosso coração. Basta dizer, né, Jeremias não fez nada. Jeremias não pecou contra Deus. Jeremias não ficou na roda dos escarnecedores. Mas Jeremias estava tão abatido, indignado com as coisas que aconteciam no meio do povo de Israel, que ele chegou a um ponto de dizer: a minha ferida não tem mais cura. Ele afirmava isso para Deus: eu estou ferido de alma. Estou ferido, não tem mais cura. Seria o Senhor para mim um rio de água, sem água? Um ribeiro sem água ou um ribeiro ilusório? Seria o Senhor para mim isso, Deus? Jeremias não conseguia se arrepender no sentido de amar aquele povo de novo, porque estava indignado. Arrependimento. Eu não vou falar do arrependimento numa visão que Deus me deu. O poder do arrependimento. O poder do arrependimento. Você precisa, e eu também, entender. A igreja precisa entender o poder do arrependimento. Amém? Tem poder no arrependimento. Tem muito poder no arrependimento. Poder de Deus. E quantos benefícios Deus pode trazer na sua vida se você se arrepender. E ao mesmo poder que tem o arrependimento de abençoar as suas vidas, as nossas vidas, também o não arrependimento vem a maldição. A maldição nos acompanha, ela nos atormenta. Então, eu creio que o que Deus quer enfatizar é o arrependimento. Você saber o quanto é poderoso nós nos arrependermos. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis. 1 Reis. Glória a Deus pela palavra do Senhor, porque ela edifica a nossa vida. Nós vamos ficar aí em 1 Reis, capítulo 21. Esse capítulo 21 de 1 Reis é um momento onde Jezabel incitou a Acabe a tomar a vinha de Nabote. E Acabe então matou Nabote e tomou a vinha para ele, para dar de presente para Jezabel. Para você ter uma ideia. Eu não vou entrar nessa. Depois, se você quiser, seria até bom você ler toda a história ali em casa. Amém? Mas nós vamos direto na situação de Acabe.
A Bíblia é muito clara, ela disse assim que Acabe foi o pior rei que existiu em Israel, o mais profano. A Bíblia até enfatiza Acabe como aquele rei que era pior do que os ímpios, pior do que aqueles que adoravam o capeta. Para você ter uma ideia, era o caráter, era esse Acabe. E aí então Deus um dia falou com Elias, é onde está aqui nesse capítulo 21. Nós vamos só reduzir isso daí. Aquele cara atolado na imundície do pecado, por causa de Jezabel. E Deus agora começa a interferir através de Elias na vida de Acabe. Lá no versículo 21, só o 19 e o 25, por enquanto. Vamos lá. No capítulo 21, capítulo 21, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui, estou abrindo. 21, versículo 19. Deus fala com Elias e manda Elias falar com Acabe. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor. Agora é Elias, já na presença de Acabe, falando o que Deus determinou. Ele fala assim, falar-lhe-ás e dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança, que é a herança de Nabote? Fale-eis mais, dizendo, fala mais ainda, assim diz o Senhor, ó Acabe, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Para que não hajasse nem dúvida, e na Bíblia fala, vai lamber, sabe aonde, você derramou o sangue de Nabote? O teu sangue vai ser lambido pelos cachorros, pelos cães. E é o teu mesmo, que é para ele não ter dúvida. Será que Deus falou? Não, ele falou que ia lamber, e é o teu mesmo. O teu sangue falou isso para Acabe, através da boca de Elias. No versículo 25 fala assim, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Oh meu Deus, eu tenho uma visão de incitar, como também incitou Davi, Satanás incitou Davi. Eu tenho uma visão assim muito clara a respeito disso. E a incitar você sabe quando dá um ataque cardíaco numa pessoa? Aí a pessoa cai e fica dura. Aí você vai incitar ela. Como é que você vai incitar ela? Fazendo massagem cardíaca, dando choque nela para ver se ela volta, É o que o diabo sempre faz com o povo de Deus, para fazer voltar o velho homem, e fazer besteira. Ele sempre está nos incitando para voltar a ser o velho homem. Então ele fala aqui na palavra que ele fez isso, ele era mau. E tudo porque Jezabel o incitava. Aí o que aconteceu? 21, 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, ele ouviu a palavra de Deus pela boca de Elias. Rasgou as suas vestes. Opa, está ficando bom, hein? Rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco. E jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Olha só o que Acabe resolveu fazer por causa daquilo que Deus ia executar na vida dele. O profeta entrou para interferir na vida de Acabe. E aí, depois que ele falou o que tinha que falar, que Deus tinha determinado, ele falou assim, ele falou assim, Acabe, ele ouviu a palavra. Me faz lembrar muito bem, qual é o maior mandamento, Jesus? Ele primeiro começa assim, Israel, ouve! Igreja, ouve! Ouve! Ouve a palavra do Senhor! E Elias interferiu. E aquele homem ouviu a voz do Senhor e começou a se humilhar diante de Deus. Começou a se humilhar diante de Deus. E Deus ficou tão feliz que ele quis compartilhar aquilo com Elias. Chegou, acho que de madrugada, falou, Elias, acorda aí, Elias, eu tenho uma notícia para você. Coisa linda, né? Só Deus para fazer isso. Acabe está se humilhando, está se arrependendo, se arrependeu. O pior rei de Israel
quando confrontado com o profeta, se prostra diante de Deus, se humilha, se arrepende. E sabe o que aconteceu? O que estava, se você for ler o capítulo aqui, você vai ver o que Deus falou, que até o sangue dele ia ser lambido pelos cães. E ele fala muitas coisas, a sua herança, a sua descendência, Deus ia acabar com tudo. Mas falou, mas eu não vou fazer isso agora, como ele mesmo vai falar aqui agora, né? Então veio a palavra do Senhor, versículo 28, a Elias, o tibista, dizendo, não viste que Acabe se humilha para mim, perante a mim? Porquanto, pois, se humilha perante a mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei este mal sobre a sua casa. Amém? Então nós vimos ali um rei que diante dos olhos de Deus, profano, um rei maldito, um rei contrário à palavra de Deus, e quando ele é deparado com a palavra, de Elias, ele treme de cima e embaixo, porque ele conhece o Deus de Israel, e ele se humilha, e por causa dessa humilhação, desse arrependimento, Deus tirou o peso que estava sobre a vida dele. Lembra que o tema é o quê? O poder do arrependimento. Poder de arrependimento. Ele se arrependeu. Quem diria, né? Quem diria que Acabe iria se arrepender? Sendo profano, sendo o pior rei de Israel, mas diante da verdade de Deus, diante do poder de Deus, o homem se humilhou, se arrependeu. Nós temos isso aqui, é uma lição para mim e para você. Nós precisamos nos arrepender. Tem coisas que te atormentam, tem coisas que te impediu de prosperar, tem coisas na sua vida que é necessário arrependimento. Você pode estar até perguntando para Deus, por que eu estou assim? Por que é assim? Porque toda a minha vida foi assim? Porque está faltando arrependimento? Deus ainda tem sido misericórdia com a igreja, misericordioso. E tem mantido a igreja, porque esse é o plano de Deus. Mas Deus quer, Ele quer manifestar o poder dEle. Ele quer que a igreja, aleluia, tenha o poder, manifeste o poder. Para isso precisa arrependimento. Tem coisas que nos assustam. Nós precisamos nos arrepender. Isso é algo muito pessoal, muito particular da sua parte e da minha parte. Não é nem para expor, a não ser que seja para um pastor que você tem bastante intimidade, e aí você pode até expor. Porque as pessoas têm medo de expor a vergonha dele. As pessoas têm medo, o povo tem medo de expor a vergonha, e aí fica calado, achando que é melhor ficar calado do que expor a vergonha. Davi não foi destruído, porque se arrependeu, e fez coisa terrível, hein? Então é necessário, nós precisamos nos arrepender. Você tem aí uma pessoa confidente, né, que fala, né, a sua esposa, teu marido. Glória a Deus. Você tem os pastores, casais de pastores que você tem mais afinidade, você pode. Tem que ter coragem, irmão. Se não tiver coragem, você vai ficar no deserto aí, sofrendo, e vai morrer perguntando, Deus, terminei desse jeito? Terminei desse jeito? Terminar desse jeito? Arrependimento. O que aconteceu então? Capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havia guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para, Israel. Josafá, ele era o reino do sul, Jerusalém e Judá. Josafá dominava Jerusalém, mas tinha uma afinidade muito grande com Acabe. Por causa do arrependimento de Acabe, o que aconteceu? Deus deu 3 anos de paz. Talvez você esteja sem paz,
E talvez você esteja perguntando para Deus, por que eu estou sem paz? Talvez Deus possa dizer claramente para você, eu creio que está falando hoje. Arrependimento, tem alguma coisa que tem que se arrepender. Mas se arrepender mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que nos arrependemos, mas na verdade não. Mas o poder do arrependimento, Deus estava pronto para acabar com Acabe, destruir ele, deixar ele no pó. Mas como ele se humilhou e se arrependeu, o que Deus fez? Deus abençoou a vida dele por 3 anos, não teve guerra contra a Síria. Tremendo isso. Aí desce Josafá para começar uma briga, uma luta. Josafá desce, faz um acordo com Acabe para conquistar uma terra que ele falou, aquela terra lá Deus deu para nós. Vamos lá, você vai comigo? O Josafá perguntou. O Josafá é que perguntou para Acabe, falou, vou contigo, né? E Josafá falou, não, o Acabe perguntou para ele, você vai comigo? Vou, Josafá falou, os meus homens são os teus homens, o meu cavalo são os teus cavalos, o meu Deus é o seu Deus, nós vamos junto nessa guerra. E aí então, nessa guerra, ficou 3 anos de paz, Acabe, e aí sai Josafá, e Acabe para a guerra, e Acabe morre nessa guerra. Até morrer na guerra é natural, é normal, amém? Mas presta atenção aqui, ó. Capítulo 22, versículo 37 e 38. E morreu o rei, é o rei Acabe, tá? E o levaram para Samaria, sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro do tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas lavavam ali, conforme a palavra do Senhor dita pelo profeta Elias. Isso é para nosso entendimento. Ele chegou a um momento que ele se arrependeu. Ele teve um momento de arrependimento, e Deus deu 3 anos de paz para ele, para que ele pudesse meditar cada vez mais no Senhor, e continuasse, né, fazendo a vontade de Deus. Mas pelo visto ele, né, já não se arrependeu, ou ele não se arrependeu mesmo de verdade, amém? Mas como Deus deu 3 anos, eu não posso te dizer se esses 3 anos deu para ele, para que ele pudesse se arrepender de verdade, ou então ele se arrependeu de verdade. O que importa é entender aqui, é que se Deus executou a sua palavra, é porque ele não se arrependeu, ou se arrependeu e depois largou os caminhos do Senhor de novo. Às vezes nós estamos na igreja durante muitos anos, achando que estamos arrependidos de certas coisas na nossa vida, mas estamos arrastando a nossa vida, você está entendendo? Né, eu estou falando a vida espiritual, irmão, esquece o físico, esquece financeiro, você está entendendo? Você tem que entender a vida espiritual, né? Está sem paz, as portas fecham, o diabo leva vantagem e tira, né, vantagem de você, entendeu? Então tem certas coisas que, será que você se arrependeu mesmo? Pode ser até que a gente se arrependeu e depois volta a fazer a mesma coisa. Como Acabe, ele se arrependeu, dá a entender que ele se arrependeu, mas voltou, sabe, a ser o homem que ele era. Tanto que ele enganou Josafá, né, se vestiu lá de soldado, entrou no meio de todo mundo, e aí se vestiu, Josafá quase foi morto, porque ele já, né, querendo levar vantagem. Se Deus matou, ou ele deixou o arrependimento, ou ele nunca se arrependeu. É uma das duas coisas que aconteceu, concorda comigo? Eu não sei o que aconteceu, mas é uma coisa ou outra, porque se Deus executou, é porque ele não estava dentro dos princípios de Deus, e Deus ainda lhe deu 3 anos de paz. Então pensa, arrependimento. Nós estamos entrando agora, sexta-feira, na semana da santificação. Essa palavra é tremenda, eu creio que Deus deu essa palavra para isso mesmo.
para você chegar aqui em santidade. Amém? Chegar aqui em santidade, cheio de santidade, arrependido. Para chegar aqui cheio de santidade, tem que se arrepender. Então se arrependa. É você e Deus. Deus vai te falar. E é difícil, hein? Meu irmão, é difícil. Se você não clamar, por isso que eu falei de Jacó, né? Jacó brigou. Talvez a sua briga seja essa. Senhor, eu tenho que me arrepender disso, Senhor. Não, eu quero. Não, eu preciso, não, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou confessar, eu vou fazer o que tem que fazer, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou brigar com Deus para me abençoar. E aí eu vou me arrepender. Pedir, dar-se-vos-á. Então a gente tem aqui um exemplo para a nossa vida, como igreja, como noiva, e é o que a gente precisa, se arrepender. Abre para nós, vamos abrir lá, é Gênesis, vamos abrir em Gênesis. Gênesis, outro exemplo, Gênesis capítulo 27. Nós sabemos que no nascimento, no filho de Isaac, nasceu 2 meninos. Um menino chamado Esaú saiu primeiro, e Jacó saiu no calcanhar dele, já grudando no calcanhar dele, não é verdade? E a gente vê ali que é uma briga ali espiritual, E aí o que acontece, a gente vê ali esses 2 irmãos, um era realmente focado nas coisas de Deus, Jacó gostava das coisas de Deus, Jacó interessava pelas coisas de Deus, tanto que ele desejou até a primogenitura, porque a primogenitura era aquele que ia guardar a família, ia guardar todos os bens, ia preservar também a parte espiritual, é o primogênito, ele que ia mandar dentro de casa, morreu o pai, era ele que tinha que mandar, e Jacó queria aquilo, desejava aquilo, mas ele não nasceu primeiro, quem nasceu primeiro foi Esaú. Aí o que ele fez? Ele pegou e armou para cima de Esaú, 2 vezes. Primeiro, o prato de lentilha. Depois, botar a pelezinha, de carneiro aqui Ó o papai, estou aqui, mas está com o cheiro de Esaú, estava com a roupa de Esaú, Bem esperto, Sabe, a Bíblia fala assim que você tem que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Você tem que saber como vai buscar as coisas de Deus. Não que você tenha que mentir isso, não, de jeito nenhum. Claro que ele fez errado. Ele mentiu para o pai, mentira é do diabo. Não mentiu? Mentiu para o pai, botou roupa de Esaú, botou pele de carneiro, para poder achar, porque Esaú era cabeludo e ele era liso, não tinha nenhum pelo no braço. Então ele mentiu. Então, ele foi usado o quê? Por Deus, pelo diabo. Claro, ele está fora dos princípios de Deus. E se você vê a história de Esaú, de Jacó, Jacó em nenhum momento pediu perdão, pediu nada. Jacó se tratou com Deus ali, lá naquele Peniel. Ali ele tratou com Deus. Deus, eu fiz muita loucura. Olha, enganei o meu irmão. Talvez tenha falado isso. A Bíblia não fala isso. Mas eu enganei o meu irmão. Eu quero a minha bênção. Eu quero me arrepender. Eu preciso me arrepender. Até que o Senhor tem me abençoado. Mas eu sei que o Senhor tem um grande propósito na minha vida. E esse propósito só vai vir se eu me arrepender. Porque se eu não me arrepender, não vai adiantar nada. O meu irmão vai vir e vai me matar. Eu fiz errado. Ele se tratou com Deus ali. Ele brigou com Deus para acertar a situação dele, porque o encargo dele era muito grande para a linhagem de Israel até chegar a Jesus. Amém? Arrependimento, o poder do arrependimento. Talvez você tenha um propósito, você não, mas Deus tem um propósito na sua vida. Você está entendendo? Você tem um propósito grande, e por falta de arrependimento você não vai alcançar o propósito pelo qual Deus te chamou. Amém?
Mas se você se arrepender, se você orar, ainda que você não saiba, Deus vai mostrar a sua vida, porque Ele sabe todo da sua vida. Eu creio que Deus pode, Ele é tão poderoso que Ele pode no teu quarto abrir uma HD lá, uma TV de HD, sabe, digital de 60 polegadas, e mostrar para você o teu erro, mostrar onde você tem que se arrepender, mostrar que você tem que se arrepender, porque Ele tem um propósito para você alcançar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Amém? E a gente fica rodeando no deserto. Parece que a igreja está rodeando no deserto. Está comendo as migalhas. Está sobrevivendo. Mas não está derrubando muralhas. A igreja precisa se arrepender. A noiva tem que se encurvar. A noiva tem que se humilhar, cada um no seu particular. Amém? E aqui, esse menino vendeu a sua primogenitura em primeiro lugar, e aí Jacó foi lá e roubou a bênção dele. Primeiro roubou a primogenitura e depois roubou a bênção. Aí ele chega, olha só o que acontece. Capítulo 27, versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, porque o pai começou a falar porque ele não tinha mais nada, brandou com grande e muito amargo brando, e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Estava falando Esaú para o pai. Por isso que ele chama Jacó, porque é enganador, né? Por isso só, que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e as que agora me tomou a minha bênção. Tomou a primogenitura e tomou a bênção. E que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, Esaú falando com o pai, não reservaste para mim, ô Isaac, pai Isaac, não revelaste para mim, reservaste para mim, pois, para uma bênção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que tenho posto por senhor sobre ti todos os seus irmãos, e lhes tenho dado por servo, né? Coloquei você para ser servo do teu irmão, e de trigo, e de mosto, e de fortalecido, que te farei, pois, agora a ti, meu filho. E disse Esaú ao meu pai, disse Esaú ao seu pai: tens uma bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Saul a sua voz e chorou. Profano. Quando ele vendeu a primogenitura dele, ele já deveria se arrepender. Amém? Concorda? Quando ele vendeu a primogenitura dele para Jacó, ele botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, que besteira eu fui fazer. Vendi a minha primogenitura. Talvez Deus tivesse até ajeitado, ajustado a situação. Amém? E ele não se arrependeu. E aí Deus já permitiu que Jacó fizesse o que fez. Permitiu, digo, no sentido, aconteceu naturalmente. Na astúcia de Jacó, aconteceu naturalmente. Tomou também a bênção. E aí não tinha mais nada para ele. Já percebeu? A falta de arrependimento, nós ficamos sem nada. Sabe, Deus ainda é misericordioso e mantém a gente vivo. Deus é misericordioso e mantém a gente dentro da bênção dele, no sentido assim de não morrer, porque Deus espera que a gente venha e se arrependa, como se arrependeu muitos homens de Deus, como Davi, né? Então, você veja bem, aí você vê que parece até que, e se viu que Isaac era um homem firme, era ou não era? Ou, daí imagine a mãe, né? O pai, né? O filho pedindo uma bênção, e você fala: não tem mais nada para você. Mas pai, eu sou o primogênito.
não tem mais nada para você. Olha como é duro exercer a palavra de Deus, né? Fala a verdade. Porque é o pai e o filho. E aí ele chorou. Não tem mais nada para você, rapaz. Acabou. Aí Hebreus explica isso. Por que o pai foi tão duro? Vamos dar uma olhada? É o último versículo. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Versículo, só um versículo. 2, 16 e 17. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 16 e 17. A ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito da sua primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Ainda que com lágrimas. Estava ali, pai, me dá bênção, me dá bênção, me dá bênção. E ele não não tem mais, Jacó já levou. Imagine, né? Será que dá para a gente imaginar Jacó chorando? Chorou só nos olhos, mas não chorou no coração. Não se arrependeu. Deus ainda abençoou ele. Mas no que se refere ao espiritual, por que Deus abençoou? Deus abençoou ele foi um homem grande, ele cresceu, ele foi grande político, ele foi, enfim, tudo isso daí, mas espiritualmente não. Espiritualmente está arrasado. Concorda? E nós estamos falando aqui das coisas espirituais, não estamos falando de coisas governamentais. Amém? Então é necessário se arrepender, sabe, para que as bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas com relação ao espiritual. Tem que se arrepender, a igreja precisa se arrepender, a noiva tem que se arrepender, porque Deus quer derramar, entregar para cada um de nós que somos a noiva, aquilo que Ele preparou, aquilo que nós temos que usar para esses últimos dias. Amém? Então você veja bem como Deus é bom. Deus não está preocupado, só para encerrar, Deus não está preocupado com o que Esaú fez. O pai de Esaú, Isaac, não é tão duro como a gente pensa que é. O problema é que ele não se arrependeu. Se tivesse arrependido, talvez nem Jacó herdasse mais nada. Não sei. É como Saul, né? Deus ainda fez uma declaração através de Samuel. Se você tivesse obedecido, o teu reino seria para sempre. Parece até que Deus está dando, né, dizendo assim, ó, não seria Davi, mas seria você, a linhagem. Mas você não se arrependeu. Tem que se arrepender. Amém? Deus não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer durante todo esse tempo. Se você está aqui e eu também estou, a palavra é para agora, é hoje. Qual é o dia do Senhor? Hoje. Hoje é o dia do Senhor. Amém? Ele está falando com você. Ele está abrindo o teu entendimento. Ele está querendo que você se renda. Ele está querendo que você se arrependa. Então, aproveita. Amém? Porque a porta da graça está aberta. Aproveita. Senão você vai ficar aí, atravessando o deserto. Chega lá no final, você vai falar, meu Deus, né? Que situação, né? Amém? A igreja precisa crescer. Eu queria que o louvor viesse. Amém? Então é isso. Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado em olhar para o teu coração e encontrar arrependimento. É você e Deus. Entra na sua casa, no seu quarto, ora e seja sincero com Deus. Deus não tem medo da verdade. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Não tem medo da verdade. Pode falar. Seja lá o que você for, se você é um profano, se você ainda continua, né, cobiçando a mulher dos outros, se você, tem um monte de coisa aí. Se você, né, é o idólatra sexual, tem tudo.
se você é orgulhoso, soberbo, arrogante, é isso mesmo. É melhor você se arrepender. Amém? É melhor nós nos arrependermos. Porque ele só dá uma dica do que era Esaú. Ele era profano, né? Então, agora tem muitas coisas na nossa vida que você precisa se arrepender. Mas eu continuo indo na igreja, amém. Deus está abençoando, aí faz você comer as migalhas. Ainda te dá as migalhas. Mas precisa se arrepender porque o propósito é outro. O propósito de você ter paz. O propósito de você não ficar indignado como ficou Jeremias e não consegue perdoar ninguém, sabe? Então, o propósito é você avançar, ele usar você como instrumento, de botar a mão num coxo e o coxo sair andando, de você botar a mão num cego e o cego começar a enxergar. Esse é o propósito de Deus. De você, sabe, ter o dom de mestre e pegar e ministrar a palavra, e aquele que é o dom de profeta, é o dom de apóstolo, enfim, cada um tem né? São dons que Deus dá, que na verdade são ministérios, né? E Deus tem que completar isso. Como o apóstolo tem falado muitas vezes, Deus não fez isso aqui deste tamanho para ficar vazio. Amém? Eu quero proclamar, não vou profetizar, porque às vezes eu falei, está profetizando? Tá, eu não vou profetizar, eu vou proclamar. 4 cultos cheios aqui, no domingo, 4, 1 de manhã, 2 de manhã, 1 à tarde e 1 de noite, lotado, amém? Se você estivesse com fome, e eu chegasse aqui e falasse, olha, trouxe sanduíche para todo mundo, o que vocês fariam? Aí eu estou falando que é 4 cultos, 1 de manhã, 2 de manhã, 1 de tarde e 1 de noite, amém, amém, não está com fome não. Se eu chegasse com o sanduíche aqui, todo mundo pulava aí, né? A gente tem que focar as coisas de Deus. Deus está falando, e você tem que, só o amém, glória! E Deus falou, né? É isso que eu estou esperando vendo a igreja. Rasga o teu coração, deixa Deus fazer. A gente está tão assim, fora dessa unção de Deus, que quando alguém fala alguma coisa, você já nem acredita mais. Dá um glória a Deus que parece estar morrendo. Então parece que não está acreditando no que eu estou falando. Não, o que eu estou falando é o que Deus está mandando falar. Quando eu falo eu estou falando, porque está usando a minha boca. Você vê como é que está a igreja? A igreja está desse jeito. Quando alguém falar alguma coisa que é bênção de Deus, pula aí na cadeira. Começa a se acostumar com isso. Glória a Deus. Dá para ouvir aí uns 10 só. O resto pode ser falado baixo, né? Mas eu estou falando para você, glória a Deus alto. Vamos dar um glória a Deus? Então levanta. Amém? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu falo assim, bendito é o Deus que fez os céus e a terra 3 vezes, amém? E no final das 3, nós damos, no final de cada um deles, glória a Deus, amém? É assim, bendito é o Deus que fez os céus e a terra, glória a Deus. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra, glória a Deus. Bendito, vamos lá? 3 vezes. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra, amém? Bendito é o Deus que fez os céus e a terra, amém? Bendito é o Deus que fez os céus e a terra, amém? Dá um salve de palmas para Jesus, Senhor.
Amém, irmãos. Glória a Deus. É isso. Nós vamos começar a se acostumar com isso. Em nome de Jesus. Amém. A palavra, guarda essa palavra no teu coração. Amém. Para você, realmente fazer o que Deus vai mandar você fazer. Amém. Daquilo que Ele vai revelar para você. Daquilo que Ele quer que você faça. Né? E não adianta endurecer o teu coração. Não adianta você endurecer o teu coração. Todas as vezes que eu vou pelo caminho de endurecer o coração, eu falo: Deus, tem misericórdia, meu coração está quase duro, Senhor. Se o meu coração endurecer, estou lascado. Aí não estou roubado, aí não tem mais jeito. Não deixa o diabo endurecer o teu coração. Amém? Quebra o teu coração diante de Deus. Quebranta, em nome de Jesus. Amém?